A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatilão do Caxias, congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e agora, hoje, a primeira lição do segundo trimestre do ano 2025. Nós vamos estudar esse trimestre o seguinte título: O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estaremos estudando o Evangelho segundo João, Evangelho escrito pelo apóstolo São João durante as 13 lições. O comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor da CPD, já escreveu várias lições que estudamos aqui, e as lições estarão na seguinte ordem: a lição número 1, que vamos estudar hoje, o Verbo se tornou carne; a lição número 2, o novo nascimento; a lição número 3, a verdadeira adoração; lição 4, Jesus, o pão da vida; lição 5, a verdade que liberta; lição 6, o bom pastor e suas ovelhas; lição 7, eu sou a ressurreição e a vida; lição 8, uma lição de humildade; lição 9, o caminho, a verdade e a vida; lição 10, a promessa do Espírito; lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos; lição 12, do julgamento à ressurreição; e lição 13, a renovação da esperança. Então vamos à lição número 1, o Verbo que se tornou em carne. Texto áureo: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. E a leitura bíblica em classe, evidentemente, tem que ser João, porque nós estamos estudando o Evangelho segundo São João, e a leitura desta lição é o capítulo 1, do 1 ao 14. Texto bastante conhecido, mas vamos ler aqui porque é importante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Introdução. Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no mistério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Me lembro que, quando eu estudava no seminário, e isso aconteceu no ano de 1986, depois eu tranquei a matrícula em 1987, por uma questão interna da igreja que precisou que eu assumisse uma congregação, e depois terminei o seminário nos anos de 88, 89 e 90. E lá, naquela época,
a gente conseguia com facilidade em pequeno, né? Eram pequenos mini evangelhos. E o evangelho mais indicado sempre, e eu tinha bastante, de João. Para quê? Para evangelizar. Você evangelizava as pessoas, tudo bem, dando folhetos. Folheto sempre existiu, folhetos evangelísticos, entregamos. Mas a gente distribuía evangelho de João. E esse evangelho realmente, ele é muito importante. Não que os outros não sejam, todos eles são importantes, a Bíblia toda é importante, de Gênesis e Apocalipse. Mas ele é ótima ferramenta no evangelismo. E ele fala aqui algumas coisas. João destacou mais o ministério de Jesus em Jerusalém, depois a gente vai ver durante a lição. O objetivo dele, revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor, isso é muito importante, nós vamos ver por que motivos ele escreveu o Evangelho mais com esse sentido, e que assim como aqueles homens daquela época, os crentes da igreja primitiva foram fortalecidos, e a sua fé também foi fortalecida, seja também a nossa ao estudar o Evangelho segundo São João. Algumas coisas que vamos ver nessa lição, ou nesse trimestre, nós acabamos vendo em algumas lições de apologética, porque o Evangelho de São João também tem esse sentido apologético, vamos ver no transcorrer da lição. Lembrando, sempre que a gente gosta de colocar isto, de vez em quando explica, né? Cada evangelista, quando ele escreveu o Evangelho, ele escreveu pensando em um público-alvo. Mas não, se ele pensou no público-alvo X, não serve para não, serve para todos. Mas Mateus, quando escreveu esse Evangelho, seu público-alvo eram os judeus para que fossem convertidos. Por isso ele tem mais citações do Antigo Testamento, de profecias cumpridas, palavras que foram ditas sobre Jesus, do que os outros evangelhos. Marcos escreveu com a ideia de alcançar os romanos, por isso ele tem um evangelho mais condensado. Lucas escreveu com o pensamento de alcançar os gregos, e João escreveu esse evangelho para a igreja. Não é que ele escrevendo para a igreja, outros não possam ser alcançados, enfim, mas esses são os objetivos principais dos 4 evangelistas ao escreverem os seus respectivos evangelhos. Agora vamos para o nosso assunto, que é o Evangelho de João. Autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. Então já vamos começar aqui com as referências bíblicas, né? Evidentemente que a maioria delas será no próprio Evangelho segundo São João. Então, no seu último capítulo, no capítulo 21, aqui o autor cita 2 versículos. Primeiro, versículo 20, que diz o seguinte: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse e recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Então, aqui ele estava fazendo uma referência a João. João é aquele que havia se recostado em Cristo. E depois ele cita no versículo 24 do mesmo texto, quando o próprio João testifica: Este é o discípulo que testifica essas coisas, e as descreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, ele mesmo aqui diz, no próprio Evangelho, no capítulo 21, que ele foi quem escreveu este Evangelho. E também nos escritos denominados pais da igreja. Na patrística, nós vamos ver também a autoria deste 4º Evangelho sendo dada a João. Veja que hoje, meu amado irmão, é muito fácil você ter um livro e dizer: quem escreveu o livro foi Joaquinzinho, foi Manelzinho, foi Pedrinho. O livro é publicado, é editado, o nome sai lá em todas as capas. Aqui nós estamos falando de uma outra época que não tinha imprensa, não tinha nada. Então, João escreveu, depois foram feitas cópias, muitas vezes nessas cópias não estava escrita quem foi o autor. Então a igreja tratou de, os pais da igreja, deixar bem claro que aqueles escritos que começa no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e vai até o capítulo 21,
são o Evangelho segundo São João. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, com uma ênfase maior, provavelmente no ano 90. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. Como vamos ver durante a lição, João, quando escreveu, ele também queria combater a heresia. Não vou falar aqui ainda, porque lá na frente tem um ponto específico sobre isso. Então, João escreveu e o objetivo dele era apresentar a divindade de Jesus. Porque já naquela época, alguns negavam que Cristo era divino. Então, essas expressões, verbo divino, volta ao capítulo 1, nosso texto bíblico em classe. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem nada do que foi feito se fez, e por final, até o título da lição, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, mostrando, então, a divindade de Cristo. Esse é um dos principais objetivos do Evangelho segundo São João. E vamos ver aqui nisso, no propósito, e aqui temos mais alguns textos a serem citados. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e a crer, encontrar a vida em seu nome. Eu acabei fechando aqui, não deveria, né? Acaba deixando a Bíblia aberta aqui, para que a gente possa estar toda hora lendo aqui algum texto de João. Eu volto a repetir o que eu disse em todas as lições anteriores. Agora só mudando o autor. Na lição passada, eu falava sobre o pastor Ezequiel Soares, 3 edições. Não é a ideia dele, não é o pensamento dele. Ele deixa claro, deixando o versículo bíblico. Agora é o pastor Elienay Cabral. Não é a ideia dele, o pensamento dele, o que ele quer falar, mas ele deixa vários textos bíblicos para a gente entender. E 20 e 31 diz, estes, porém, foram escritos, aliás, eu vou ler até o anterior, para você entender melhor. O 30. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Daqui a pouco a gente vai comentar isso aqui. Vou deixar para o final, vou ler o texto todo no subtópico 1, no ponto 1. Eu fui lendo e comentando, mas agora eu vou ler tudo e depois vou comentar depois. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação deste evangelho, que é o texto bíblico em classe, João 1 a 14. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história, João 1, que é o que ele fala na nossa verdade prática. Você prestou atenção, ele colocou assim na verdade prática. E o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então, o que ele está falando aqui, neste ponto aqui, é isto. Enviado de Deus no mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Preguei recentemente, até disse aos irmãos que, quando eu preparei a pregação, foi de João 8, 31, 32, conhecereis a verdade vos libertará, e falava sobre a verdade. Então eu disse claramente à igreja que a verdade, tanto quando você lê verdade no Evangelho de São João, na Bíblia, você vai ver que a verdade tanto é Cristo como a própria palavra. Então vamos ver aqui algumas coisas. Primeira, o principal objetivo do Evangelho, propósito, está em João 20, 31. Lendo este Evangelho, lendo o que João escreveu, mostrando a divindade de Cristo, mostrando os seus ensinamentos, veja que João, ele nos trouxe, até na parte dos milagres de Jesus, que daqui a pouco nós vamos ver, milagres que outros evangelistas não apontaram. Ensinamentos que Jesus deu, que outros apontaram. Acontecimentos que outros evangelistas não apontaram. Mas aí você vai ver
que nem tudo que Mateus falou, Marcos repetiu e Lucas também, embora sejam chamados evangelhos sinóticos, são bem parecidos. Ou tudo que Marcos falou está também em Mateus e está em Lucas. Cada evangelista, ele deu ênfase àquilo que ele achou mais importante, logicamente na direção do Espírito Santo. E os evangelhos, com certeza, se completam. Então, ele escreveu para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. E que, ao crer, encontrem a vida em seu nome. Está em João 20:31. É um evangelho evangelístico, como coloca. Não todo evangelho evangelístico, não. Ele está querendo mostrar a divindade de Cristo, que as pessoas creem que ele é verdadeiramente Filho de Deus, que é Deus, também é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que creiam nele e recebam a vida eterna, recebam a salvação. Só em João nós vamos ver 3,16, que depois nós vamos ver na lição seguinte, e assim por diante. Tem esse prólogo, que não é só João 1, do 1 ao 3, não, é do 1 ao 14, onde ele fala, o princípio é o verbo, todas as coisas foram feitas por ele. Depois ele tem uma pequena palavra sobre João Batista, que foi a voz do que clama no deserto, o precursor de Cristo, embora não fale nenhum detalhe, alguns detalhes da vida de João Batista, como temos claramente em Lucas, temos em Mateus, ele coloca algumas coisas que João falou que os outros não disseram, mas algumas coisas não. Então, ele mostra João ali e depois ele fala da encarnação do Verbo, mostrando que era o próprio Deus vindo a esta terra para se transformar como de nós, para trazer a salvação e a vida eterna. E ele coloca, como comentei, na verdade prática, que o Verbo, ele não teve um início. O Verbo é Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. De eternidade a eternidade, tu é Deus. Então, desde o início, tinha Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as coisas foram criadas, Pai, Filho e Espírito Santo. A salvação veio pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós somos três deuses, um único Deus em três pessoas distintas. E o Verbo estava lá no início de todas as coisas. Agora ele se inseriu na história humana, ele encarnou para que pudesse trazer a salvação. Somente com o plano de Deus, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, proto-evangelho de Gênesis 3,15, teria se cumprir. E a segunda pessoa da Trindade, vamos colocar assim, e quando a gente fala primeira, segunda, terceira, não é para dizer a primeira é superior à segunda, que é superior à terceira. Não, não. Não é como medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Não, não, não. É apenas para diferenciar Pai, Filho e Espírito Santo. Então a segunda pessoa, que é igual à primeira e igual à terceira, veio, encarnou para salvar a vida eterna. A palavra encarnada. Vamos para a terceira subdivisão, a natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Então vamos ver aqui, dentro dessas colocações do pastor Elienay Cabral, capítulo 8, versículos 39 e 40. Vamos ver aqui esta parte. Sempre fala no estudo bíblico, então vamos ler a Bíblia. O irmão deve ler todos os textos. 39 e 40 diz assim: e responderam e disseram, nosso pai Abraão. Jesus disse, se fosse filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que os tem dito. A verdade que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso. E depois ele cita o 9 e 11, e diz o seguinte, e respondeu-lhe e disse, o homem chamado Jesus fez outro, untou os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Neste sentido, depois eu comento aqui o versículo, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. É lógico que o principal
é colocar a divindade de Cristo, como está nesse prólogo do que falamos no ponto anterior, no capítulo 1, do 1 a 14. Também ressaltado nos 7 milagres, depois nós vamos ver aqui, que ele colocou, que Jesus fez, ele relatou nos seus escritos, e também ensinamentos de Cristo muito importantes. Você não vai achar a oração dominical, João 17, João 15, Jesus é a videira verdadeira, João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, vários ensinamentos você não vai achar nos outros evangelhos, mas aqui vai achar mostrando esta divindade de Cristo. Mas também mostra a humanidade, porque veja que quando Jesus cura o cego na nascença, e depois vão indagar ele diz, o homem chamado Jesus. Então, isso tudo, pastor, mas por que está dizendo isso? Mais uma vez eu volto a dizer aos irmãos que João escreveu esse evangelho, aprendemos isso no trimestre passado, também para combater as heresias que já estavam em voga na igreja naquele tempo que João era vivo, o último dos apóstolos, os outros tinham morrido. E agora João era o principal representante porque ele havia lidado com Cristo. Então ele escreve não só o evangelho, mas as suas cartas e coloca nelas vários ensinamentos para dar ênfase tanto à divindade como à humanidade de Cristo. Porque já havia pessoas que estão duvidando da divindade de Cristo, tendo ideias completamente erradas. Então João os combateu e graças a Deus, o Espírito Santo sabia todas as coisas, e esse evangelho está aqui. Porque hoje, como aprendemos no trimestre passado, as seitas, heresias, os falsos pregadores, falsos ensinadores, querem se apegar àquelas heresias que surgiram no passado. E a igreja já as combateu através dos concílios. Então, João escreve o evangelho e nós temos ali o apoio, não só o evangelho de João, o restante da Bíblia, mas com mais ênfase ali para podermos defender a fé ortodoxa cristã, que ela não surgiu nos concílios, mas ela surgiu nas páginas da Bíblia Sagrada. Apenas foi delineada com credos nos concílios, como vimos lá. Por isso, João apresenta essas duas naturezas, realça as duas naturezas de Cristo. Vamos lá. Vamos para o ponto 2. Eu pedi até licença para tomar um copinho d'água, porque minha garganta está meio ruim. Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Então, logicamente, nós não vamos entender que Deus tem princípio. A nossa mente humana busca isso. Por isso, muitos se perderam no meio dos seus pensamentos, das suas divagações, e deixaram até mesmo de crer em Deus, porque querem uma coisa lógica. Nós, seres humanos, temos um princípio. Nosso pai e nossa mãe casaram-se, enfim, tiveram a sua relação sexual, o espermatozoide encontrou com o óvulo, fecundou-se, e aí depois nasceu uma criança, que somos nós. Então iniciamos ali. E não iniciamos no dia do nascimento, iniciamos no dia da fecundação, mas hoje a lição não fala sobre isso. E o corpo material vai ter um fim. A nossa existência não. A alma, ela permanece. Então, o que acontece aqui, meu amado irmão? A gente vai olhar para Deus e quer um início para Deus. É lógico que o princípio de Gênesis é um princípio da criação. No princípio criou Deus o céu e a terra. A Deus passou a existir no dia que ele criou os céus e a terra? Não. Ele já existia antes. E quando, pastor? Não tem, não tem essa de quando. Deus não tem tempo, Deus é temporal. Nós é que temos tempo. Nós temos minutos, segundos,
dia, ano, século, milênio. Deus não. A Bíblia mesmo diz isso. Um dia para com Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Enfim, temos que entender bem e corretamente isso. Ele pode até ter pensado, mas ele não está falando desse princípio. Porque quando ele fala, como ele termina aqui o texto, e é o texto, eu vou até ler o texto literalmente para você entender. No princípio era o verbo. Que princípio é esse? No dia lá de Gênesis 1? Não. É na eternidade. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, eu já falei isso lá no ponto 1, que não tem essa de que Jesus é uma criatura, Jesus foi a primeira coisa que Deus criou, porque João desmente isso completamente. E nós temos que crer na palavra. Eu vou dizer o que eu disse no ponto anterior. A doutrina da Trindade, Jesus é Deus, foi criada em concílio, porque você pega alguns grupos religiosos, aí eu nem vou falar o nome aqui não, mas a gente aprendeu no trimestre passado, que bate na porta da tua casa, ou que fica aí com colocação na internet, para dizer que foi os concílios católicos que criaram uma doutrina, e nós cremos em coisa pagã. Não. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está aqui em João capítulo 1, versículo 1, e não só aqui, mas em várias outras partes também, que Jesus era Deus, e lá na eternidade. Porque ele termina aqui falando, assim muito além do passado, desde o princípio o verbo já existia com Deus. No princípio aquele possui uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. O nosso Deus não tem começo nem fim. Esse mundo vai acabar um dia. Nós vamos ter novos céus e nova terra, como há uma promessa do Senhor. Mas Deus é eterno. Deus não tem princípio e não tem fim. Vamos para a segunda subdivisão deste ponto 2. A natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo é. Mas adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Então, estudando, eu disse aqui ainda há pouco, mas vou repetir. Nós estamos voltando a alguns conceitos que estudamos em alguma lição, não uma lição, várias lições do trimestre passado. Nós estamos falando aqui de João, estamos falando do início, estamos falando do verbo, estamos falando que ele era Deus. E tem aquelas características que são somente de Deus. Onipresença, onipotência, onisciência, eternidade, e assim vai por diante, muitas delas. Só Deus é eterno. Eterno no sentido real da palavra. Não tem começo nem fim. Então, Jesus é eterno. E aí ele cita 1:8 de Apocalipse. Jesus disse, alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Por que foi usado o alfabeto grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Então, quem lia o Novo Testamento naquela época, lia em grego koiné. Então, entendia bem o que ele estava falando. Alfa e ômega, princípio e fim. Primeiro e último. E, além disso, ele diz o que era, aliás, primeiro o que era e há de vir. Ele sempre será. Ele nunca deixou de ser. Então, ele tem a característica da eternidade. Portanto, ele é Deus. Depois ele vai terminar aqui, e eu achei interessante ele falar isso. Portanto, enquanto o verbo encarnado Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Por que muitos? Porque nem todos vão crer. E nem todos creram naquela época e nem todos creem hoje.
mas foi adorado por muitos. No outro dia estava vendo, até o irmão fez um comentário na escola bíblica dominical, de um líder muçulmano, dando uma palestra lá, certamente para muçulmanos, mas aberta para outras pessoas. Ele querendo dizer que Jesus não é Deus, ele então querendo que as pessoas mostrassem um versículo na Bíblia, a qual Jesus tenha dito, eu sou Deus. Versículo de Jesus dizendo, eu sou Deus, nós podemos até discutir. Quando nós vamos ver depois aqui na frente, vamos ver até estudar isso numa lição específica, creio eu, quando Jesus diz, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas como eles iam pegar, dizer, não, isso aqui não. Mas preste atenção, se você não vê um versículo, e até alguém disse assim, ele diz que Jesus é um profeta, mas não um texto no Corão, onde no Corão está escrito que Jesus disse, eu sou apenas um profeta. Então, essas coisas literais que alguns buscam na Bíblia, eu quero ali literalidade para acreditar nesta doutrina. A Bíblia se explica por si mesma, aprendemos isso no mês passado. Jesus foi adorado. E só Deus poderia ser adorado. Ah, pastor, só no caso de Tomé? Não. Tomé é simbólico. É interessante que eu vi, acho que foi um testemunho de Jeová, um debate, e aí o irmão falou assim, mas Tomé adorou Jesus, né? Está lá em João capítulo 20, quando Tomé diz no 28, Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Aí o testemunho de Jeová, querendo negar que Tomé tinha chamado Jesus de Deus, disse, não, como a gente se espanta quando vê um negócio, fala, meu Deus! Não, ele não disse, meu Deus! Ele disse, Senhor meu e Deus meu. Mas vamos aqui um pouco, deixa eu ver se eu acho aqui, parece que é uma outra referência. Capítulo 9, também, que nós vamos talvez estudar isso lá na frente, que é um dos milagres de Jesus, mas vai ser citado aqui. 38, ele disse, creio Senhor, e o adorou, é o cego de nascença. Aqui não tem nem Deus meu, é meu. Só Deus pode ser adorado. Se o pastor Hélio chegar aqui e adorar este controle remoto, ou adorar este copo, ou mesmo adorar esta Bíblia, eu estaria em pecado diante de Deus. Só Deus pode ser adorado. E Jesus foi adorado e não disse, olha, você está errado, ou cego na nascença, você está errado, filho. Só Deus que é adorado, não pode me adorar. Ou a Tomé, ou qualquer outro que tenha adorado. Então ele foi adorado porque ele é Deus. Isso é claro na Bíblia Sagrada. E vamos para a terceira subdivisão deste ponto, que é, no princípio era o verbo. Conforme já referimos, no grego, no Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Eu estudei um pouco dessa lição e vi algumas opiniões, a qual não é que eu discorde, mas é que eu, na minha visão, eu acho meio complicado isso. Você estuda muito e chega-se a muitas conclusões. Então, alguns dizem que João viveu numa época em que havia um grande judeu chamado Filo, ou Filon, que ele estudou a Septuaginta, o texto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, traduzido mais ou menos 300 anos de Cristo, do hebraico para o grego. E lá ele colocou essa ideia do Logos, que era uma ideia que existia na filosofia grega. E alguns acham que João escreveu Logos aqui para poder ter a sua interlocução, para que as pessoas pudessem entender, porque naqueles dias, embora o Império Romano dominasse,
A língua romana não era o grego koiné, a língua romana era o latim. Mas quando Roma dominou a Grécia, que foi o império anterior, a cultura grega e a língua grega prevaleceram e acabaram sendo a língua oficial do império, e a cultura grega influenciava muito dentro de Roma. Que João teria dito, não, eu não quero levar por esse lado, eu quero levar por o seguinte, ele escreveu logos, que no grego é a palavra, traz uma noção, como ele diz aqui, e o autor não disse isso não, tá? Não estou dizendo que o autor disse, o autor nem fez citação disso, mas eu estou fazendo uma citação fora que eu vi. Logo traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Como Deus se manifesta ao ser humano. Nós fizemos uma comemoração da Páscoa, há alguns anos, teve até uma peça, se não me engano, não me lembro se desse ano teve peça, foi bem antes da pandemia. Então o tema que a igreja fez lá foi exatamente como um de nós. Quando essa é a ideia, o Deus que se manifestou no Antigo Testamento, Deus operou vários milagres, Deus usou homens ali, mas diretamente não. Diretamente no sentido da encarnação, porque a encarnação só seria feita uma vez. Então, no plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4, então a segunda pessoa da Trindade veio e encarnou. Teve o nome de Jesus, Salvador, Yeshua, enfim, não vamos ficar discutindo essas coisas aqui. Transliterado para o português, Jesus, que veio para trazer a salvação. Nasceu, e tudo faz parte. Não é que ele morreu na cruz lá, que foi, não, era necessário ele nascer, passar por toda a experiência que ele passou, que está relatado em Lucas, que vai até o 12º ano dele, depois de um período que a Bíblia não nos revela, volta aos 30 anos, e os 3 evangelhos nos mostram características disso, e ele pregou, ensinou, fez discípulo, apóstolos, até que ele morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, e depois sobe ao céu, envia o seu Espírito Santo, estabelece a igreja, e brevemente voltará para buscá-la. Esse é o resumo do Evangelho, mas especialmente é que Deus se fez homem. Quando o homem pode ver a Deus? Nunca. Moisés quis ver a Deus, e aí, lógico, numa linguagem figurada, veio pelas costas. O Senhor colocou sobre a rocha, colocou sua mão, e quando a glória do Senhor passou, ele viu somente por trás, porque se visse, morria. Isso estava claro no Antigo Testamento. Agora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é o que está escrito aqui. No princípio era o Verbo. É Deus vindo até o ser humano. Como ele termina aqui dizendo, a expressão da divindade, a revelação de Deus à humanidade. E, se podemos falar de uma forma mais condensada, o grande exemplo de amor. Quando alguém, que é o Criador de todas as coisas, vai descer, se transformar em uma criatura, morrer para salvar essa criatura. Somente Deus, com este amor, que é o cerne de todo o Evangelho. Vemos que também é o cerne dos escritos de João. Você vai ver isso muito no Evangelho, vai ver muito nas cartas falando do amor de Deus. Agora vamos para a terceira subdivisão da lição, a terceira divisão da lição, a encarnação do Verbo. Primeira subdivisão, a manifestação do Verbo é a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder de sua palavra. Citamos, vamos repetir de novo, ele cita agora o versículo 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nossa leitura bíblica em classe. A seguir, ele traz uma distinção entre luz e as trevas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas,
e as trevas não o compreenderam. Depois, quando nós estudamos João capítulo 3, vamos ver isso mais detidamente no final. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Então, João veio falar sobre isso. E a verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Essa é a parte muito forte, decidiram rejeitar. Veio para que era seus e seus não receberam, versículo 11 e o 12, mas já tantos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a manifestação do verbo é a luz do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele. A única coisa que Cristo não fez foi o seu corpo, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, seu corpo aqui neste mundo. Todas as outras coisas foram feitas por ele. Depois ele diz, está caminhando nos versículos, né? Ele fala das trevas e da luz. Se a gente for em João 3, então, vamos aqui, eu acho que a gente está até um pouco antecipando o que a gente vai estudar lá na frente, mas é importante ler aqui, né? Não sei se o autor vai ter tempo de falar todas as coisas. Quando você pega João 3,16, João 3, né? Você vai até o 16 e às vezes para. Mas vamos ler a partir do 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar seu mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a encarnação foi para trazer salvação, como até o ponto diz. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. E a condenação é esta, olha, veja bem, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Não queremos colocar uma dualidade, trevas e luz, como estudamos na escola dominical, não me lembro direito qual era a das heresias, mas que teria 50% da força do bem, 50% da força do mal. Não é nada disso. Nada disso. Deus é superior a tudo. Agora, Deus dotou os anjos de livre-arbítrio, dotou o homem de livre-arbítrio, e o homem pode escolher entre o bem e o mal. Aqui em João 3, ele diz que amaram mais, a luz veio, iluminou. Mas também lá, se eu continuar, se eu parei, por que as pessoas não? Porque a luz, quando ela aparece, ela traz à tona o pecado do homem. Mas o ser humano, como está numa natureza pecaminosa, ele só poderá ter contentamento em Deus se ele aceitar a Cristo como único e eterno Salvador da sua vida e ter os seus pecados perdoados. Senão ele vai continuar em trevas, ele vai continuar em pecado, ele vai continuar em condenação. Porque a Bíblia diz claramente que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, essa dualidade entre treva e luz é muito importante entender. Se eu não tenho a Cristo, eu continuo em trevas espirituais. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, mas eu não tenho Cristo, continuo em trevas espirituais, na treva da incredulidade. Aqui ele fala, as trevas simbolizam a obscuridade espiritual por causa do pecado. Depois ele fala sobre João, aí alguém te perguntou, tu é um Messias? Não, eu não sou capaz de desatar as alpacas dos seus pés. E o próprio João, como vê aqui depois, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em 1:29, depois no capítulo 3 diz, é necessário que ele cresça e que o João diminua. Então, João disse, eu estou aqui para a voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, preparando para que o Messias viesse. Depois João até mesmo batizou, e naquele episódio, como aprendemos também, na lição passada, sobre a Trindade, Deus falou do céu, esse é meu filho amado com prazo, o Espírito Santo desceu em forma corpórea e pomba, e a segunda pessoa da Trindade, Cristo, estava ali sendo batizado por João Batista. E depois é o que ele diz no final aqui. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João, mas que os homens decidiram rejeitar, como lemos no versículo 11. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Agora vamos ver, que é exatamente o versículo 12, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornar filho de Deus pela fé no nome de Jesus. Ele chega a citar aqui também, não só o versículo 12, mas o 13. Eu vou repetir o 12 para você, que eu acabei de ler, mas assim, mas a todos quantos receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Daqui a pouco a gente comenta aqui. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E aí a gente vai ler o único texto que não está no Evangelho, mas está nas cartas de João. 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Temos que falar uma verdade absoluta aqui, meu amado irmão. Um pouco voltando ao trimestre passado, as heresias, as seitas, e hoje às vezes até no meio evangélico não é isso. Todo mundo é filho de Deus. Não. A Bíblia não afirma isso. Eu tenho que pregar, ensinar o que a Bíblia diz. É o versículo 12. Ou 11. Veio para o que era seus e vocês não receberam. Mas tantos, aí o versículo 12. Mas tantos quanto receberam como? Deram um tapinha nas costas dele, abraçaram ele, gosto de Jesus. Jesus é um cara legal. Jesus foi um grande profeta. Jesus foi um grande ensinador. Não. Receberam ele como João descreveu. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele é a luz que o João pregou, aceitaram a ele como salvador da sua vida, porque o versículo 3 diz que não nasceram do carne e do sangue, mas do Espírito, como vai ter lá em João 3,16. Deus amou muito a maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e quando ele conversa com Nicodemos, ele fala que é necessário nascer de novo. Então, porque muita gente hoje acha Jesus sensacional, bacana, um profeta, um ensinador. Mas Jesus não é apenas mais um homem inteligente que viveu nessa terra como outros viveram. Jesus não é mais um profeta de uma religião. Jesus não pode ser comparado com Maomé, Confúcio e outros mais. Não, Jesus é o Deus encarnado que veio trazer a salvação à humanidade. Jesus é Deus se manifestando à humanidade. E é necessário receber a Ele como Salvador para se tornar filho de Deus. Senão, nós seremos apenas criaturas, porque todo homem é criatura de Deus. Ele pode não aceitar Jesus, ele pode ter raiva de Deus, ele pode xingar Deus, mas ele é uma criatura de Deus. Ele só está aqui nesse mundo porque Deus permitiu que ele estivesse aqui neste mundo. Agora, filho, e aí ele fala aqui no ponto, o privilégio de tornar-nos filhos de Deus. Porque o filho, ele passa, a Bíblia diz que nós, lá em Romano, né, que, deixa eu ver até se eu acho que eu consigo achar assim, porque o texto que fala do Abba Pai, lá em Romanos, capítulo 8, que é um outro texto muito maravilhoso para nós, estudamos muito no trimestre passado, né, Romanos, capítulo 8, vamos ver se eu acho aqui onde eu quero chegar, aqui, vamos ler alguns versículos aqui. Porque todos que são guiados, a partir do 14, porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito da escravidão para outra vez de estar em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, são os filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, olha que privilégio. Toda herança que o Pai deixou para o Filho, nós passamos a ser filhos adotados. O texto deixa claro também lá em Romano, somos adotados. E como vem essa adoção? A adoção porque Deus nos ama e só resolvi adotar você, você agora é meu filho. Mas eu digo que creio em Deus, mas creio também em Maria. Mas creio em Deus e acho que Jesus é um Deus menor. Creio em Deus, mas acho que a salvação, creio em Jesus, eu creio em Jesus, mas a salvação só vai vir se eu guardar um dia da semana. Não, nada disso. Eu creio em Cristo, que Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é aquele que veio perdoar os meus pecados, somente por Ele eu vou para o céu e entrego a minha vida a Ele e persevero
como estudamos na última lição, da vez passada, perseverar na palavra, perseverar nos ensinos, para chegar até o dia final. Então, meu amado irmão, é um grande privilégio. Às vezes eu falo João 3,16, na igreja eu preguei várias vezes sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira, e eu digo para os irmãos em Cristo, esse de tal maneira a gente só vai entender quando chegar na glória. Aqui a gente não entende. Entende parcialmente, nós estamos limitados. Esse grande amor que Deus nos deu, e esse amor abarca tantas coisas que nós acabamos sendo também filhos de Deus. Como lemos aqui para você em Romanos. Podemos até dizer papai, não chegamos a ler essa parte, mas o texto nos diz também. E vamos para a última subdivisão do ponto 3 e desta lição. A manifestação e habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. E aí, meu amado irmão, ele vai além do texto bíblico aqui base, porque o texto bíblico base, da lição em classe, ele termina no versículo 14. Mas vamos aqui ler até o 18. Então, 14, que está na lição. Espera aí que a Bíblia é nova, e às vezes é justamente a folha que a gente quer, ela garra. Vamos lá. Então, 14 que já foi lido lá. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E a continuação. João, e aí ele está falando do Batista, testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer. Só aqui, meu amado irmão, eu pregava aqui mais uma meia hora, mas não dá, então a gente vai ter que terminar a lição. Primeiro João disse, ele era primeiro que eu. Como assim? João era mais velho que Jesus? João nasceu primeiro. Não está falando de idade de ser humano, ele está falando que Jesus era eterno. João Batista. João Evangelista falou, e João Batista também testificou, e o João Evangelista narrou isso. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tem gente ainda querendo cumprir a lei de Moisés. Não tem que cumprir a lei de Moisés, já tem que cumprir a lei de Cristo, foi ele meu Salvador, fazer a sua vontade, cumprir o seu querer. E o último diz, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer, como ele diz, a manifestação do Verbo. Mas eu vou continuar lendo aqui. É importante notar a expressão habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então, veja bem a palavra. Ele habitou entre nós, é como Deus colocou a sua tenda, fez a sua casa entre nós. No Antigo Testamento, nós tínhamos, a partir da saída do povo do Egito, a construção do tabernáculo, tínhamos o pátio, que era do gentio, todo mundo ficava ali, tinha o lugar santo, que só o sacerdote entrava, e o santo dos santos, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por todas, ele está ali a arca da aliança, o propiciatório. Perfeito? Ok, Deus descia a sua glória no santo dos santos. Quando Cristo morre, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e se abriu um novo e vivo caminho, a qual nós agora podemos adentrar diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque agora ele já tirou todo o empecilho e embaraço. Tem seitas aí pregando que Jesus só entrou no Santo dos Santos em 1844. Isso é heresia total e absoluta. Então, ele habitou o tabernáculo entre nós. Veio morar, ficou aqui. Mas Jesus, ele morreu, o pastor, ele morreu. Sim, ele morreu, ressuscitou no terceiro dia. E ele disse, antes de sair dessa terra, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador. E hoje a presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um entre nós, se dá pelo Espírito Santo, que está dentro de nós. Deus não habita
em um templo feito por mãos humanas. Deus se manifesta. Ah, pastor, não precisa mais de igreja, ter tempo. Não, isso é errado. Nós aprendemos na penúltima lição, do trimestre passado. Nada desigrejado, vai totalmente contra os conceitos bíblicos e o que está escrito na própria Bíblia. Mas a gente não pode achar que é lá que Deus se manifesta. Deus manifesta aonde você estiver. Deus pode te usar aonde Ele quer que você esteja. Missionários estão pregando lá em lugar que não tem nem tempo, mas estão lá pregando a palavra de Deus. E assim por diante, em vários lugares do mundo. Então, ele termina o ponto dizendo: Ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos à conclusão. Nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar sua relevância, seu objetivo de vida, na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Como toda conclusão, ela tem que dar um resumo daquilo que estudamos. Eu sei que não quis dizer isso, com certeza absoluta, o pastor Helena Cabral, creio que toda a Bíblia é inspirada, como todos nós. Ele só está falando da singularidade dos assuntos tratados por João. É uma obra tremenda. Pastor, alguém pode perguntar, eu tenho que dar prioridade de algum livro da Bíblia para ler? Não. Se você é novo convertido, claro que o ideal é que você leia no início primeiro os evangelhos, e não só o de João. O de João pode se tornar um pouco mais fácil de entender, mas todos os evangelhos trazem ensinamento. Mas você não pode ficar no primeiro amor. Você tem que seguir e estudar a Bíblia toda, especialmente, em primeiro lugar, o Novo Testamento, mas depois o Antigo Testamento também, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Embora alguns textos, você pode dizer, mas a nossa modernidade hoje não possa entender isto, sacrifício de animal, ou isso, ou aquilo, algumas coisas que aconteceram, guerras, você pode não entender, mas há muitas dessas coisas, o tabernáculo, os sacrifícios, o sistema sacerdotal, tudo apontava para Cristo. Então, a Bíblia toda é importante e temos que ler ela. E o Evangelho de São João, entendemos mais perfeitamente, porque assim o Espírito Santo o inspirou para escrever, a encarnação do Verbo, ou seja, quando Deus saiu lá do céu, falou, vou te tornar como um dos homens, e para trazer a salvação e vida eterna. E, como diz o objetivo principal, que é 20 e 31, aqui ele escreveu esse Evangelho para que creem que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tem a vida eterna. Então, crendo na realidade que João nos ensinou, crendo em Cristo como único e eterno Salvador de nossas vidas, tendo nossos pecados perdoados, temos assim, então, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 2, o novo nascimento, como já falamos para os irmãos, aí sim estaremos estudando João capítulo 3. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus.